Olá a todos da Creche Oculta. Eu sou Gabriel Brant e estarei aqui nas creches todas as segundas, terças e quintas. Então, preparem o berço e as mamadeiras, pois a mamãe não está aqui e o crecheiro vai contar uma historinha obscura para vocês. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Meu nome é Gabriel e hoje contarei vários fatos sobrenaturais que ocorreram na minha infância e adolescência, quando minha família e eu morávamos em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Este primeiro fato já aconteceu há algum tempo. Eu deveria ter por volta de 7 anos na época, mas eu nunca me esqueci. Era dia de finados e estávamos eu, minha irmã e minha mãe fazendo uma visita ao cemitério, como todos fazem nesse dia dedicado a homenagear os mortos. Íamos todos a pé até o cemitério. Éramos de família humilde e morávamos na roça, e para cortar caminho tínhamos que atravessar uma floresta, que o lugar por si só já era assombrado. Eu nunca gostei de ir a cemitérios, e muito menos passar por aquela floresta, pois meu avô sempre contava lendas que ocorriam por lá. Mas naquele dia, meu pai estava em um trabalho fora da cidade e a minha mãe me obrigou a ir com ela no cemitério para visitar minha falecida bisavó. Depois de visitar o túmulo da minha bisavó, aproveitamos para visitar o túmulo da irmã da minha mãe, que ela havia falecido quando eu ainda era um bebê. Colocamos as flores, visitamos alguns túmulos e íamos saindo do cemitério, quando notamos que tinha uma velhinha vestida com roupas bem antigas, sentada em um túmulo. Notei as roupas bem antigas, mas no entanto achei normal, porque minha bisavó vestia esse tipo de roupa também. Coisas de pessoas mais antigas. Ela estava sentada num túmulo pedindo água. Bem estranho, uma velhinha no cemitério pedindo água. Passamos por ela e ela pediu água. Então minha mãe mandou eu e meu irmão irmos até a capela do cemitério e pegar um copo d'água para a velhinha. Fomos até a capela e o rapaz que estava lá nos deu uma garrafa d'água. Então voltamos até onde estava minha mãe, e assim que chegamos, minha mãe estava completamente pálida. Minha mãe, trêmula e quase chorando, disse que perguntou à velhinha por que ela estava ali, e a velhinha disse que foi enterrada ali, mas estava com muita sede, pois lá no inferno é muito quente. Minha mãe se assustou e olhou em volta para ver se tinha alguém por perto, porque realmente ele estava com medo, mas só havia algumas pessoas um pouco longe. Nisso, quando ela volta os olhos para o local onde estava a velhinha, ela havia desaparecido e o cemitério estava quase vazio. Olhamos em volta e nada dela. Aí resolvemos olhar o túmulo. E qual não foi nossa surpresa quando notamos que a foto do túmulo era da mesma velhinha que estava ali sentada pedindo água. Mas não para por aí. Notei que a garrafa d'água que eu segurava ficava cada vez mais leve, e quando me dei conta, a garrafa, dessas garrafas PETs de refrigerante de 1 litro. A mesma estava fechada a hora antes. Agora estava aberta e vazia, como se a água tivesse evaporado. Nós olhamos assustados e fomos embora dali o mais depressa. Até hoje essa história me intriga, porque nós três a vimos como uma pessoa de verdade e também vimos juntas a foto do túmulo, mostrando que era aquela velhinha que estava sentada, veio do inferno pedir água. Outro fato que marcou a minha adolescência ocorreu quando eu tinha por volta de 13 anos. Minha mãe, minha avó e eu fomos catar lenha perto de casa.
Eu fui com elas catar lenha. Eu estava descalço. Então, andando naquela floresta, que citei ser assombrada, entrou um espinho no meu pé. Eu estava sentindo meu pé doer por causa do espinho. Doeu tanto que comecei a chorar. E minha mãe disse: "Se aquiete, homem. Senão, aquele bicho ali vai se levantar e vir para cima da gente." Olhei para ver do que ela estava falando e quando eu vi, era um cachorro. Ele estava mordendo uma árvore. Era como se limpasse os dentes na árvore. Ele era enorme e completamente negro. Quando olhei para minha avó, ela estava com a cara de espanto, como se estivesse com muito medo. Então fiquei quieto, sentindo a dor do espinho no meu pé. Saímos dali sem ser notados por aquela coisa e voltamos para a nossa fazenda. Quando chegou a noite, a minha avó estava consertando a cerca lá fora e minha mãe estava do lado dela. Nessa hora, minha irmã estava dentro de casa dormindo e eu fui me aproximando da minha mãe e de repente nós ouvimos uivos muito altos. Achei estranho e minha avó disse que poderia ser um cachorro, então não liguei muito. Mas logo em seguida escutamos outro uivo estranho. Olhei para a floresta e de lá saía aquele bicho preto em duas patas, andando como se fosse uma pessoa. Olhei minha avó e minha mãe estavam em completo pânico. Minha avó sabia que aquela coisa apareceria. Esse foi o motivo dela estar colocando arame farpado na cerca. Os meus cães, dois vira-latas que se chamavam Machine Gun e Máquina do Sexo, nomes dados pelo meu pai, eles começaram a latir e avançar na direção daquele bicho. Logo entramos para casa e colocamos o cachorro para dentro também. Trancamos todas as portas e janelas e mesmo dentro de casa, Machine Gun e Máquina do Sexo não paravam de latir. Depois de alguns minutos, o uivo parou e quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe perguntou para ele: "Ei, homem, você viu a desgraceira daquele bicho ali fora?" Meu pai balançou a cabeça e respondeu: "Não." Com a cara estranha e sem entender nada, perguntou: Que bicho?" Minha mãe respondeu: "Um lobisomem. Ele queria comer nós." Daí Machine Gun e Máquina do Sexo conseguiu afugentar a coisa. Meu pai não disse nada e logo fomos dormir. Quando amanheceu, fui na casa da minha amiga colocar a fofoca em dia e falar mal da vida dos outros, o que é normal para quem vive na roça. Bem, chegando lá, ela me perguntou se eu tinha ouvido aqueles uivos durante a noite e eu disse que sim. Daí eu percebi que eu não estava sonhando e aquele bicho que eu via em pé uivando e caminhando de duas patas era real. Minha amiga disse a mesma coisa que a minha mãe. Aquele bicho era um lobisomem e queria, sabe lá Deus o quê. Depois desse dia, meu pai passou a chegar mais cedo em casa e a criatura mesmo não se aproximou mais de nossa fazenda. Mas em noites de lua clara é possível ouvir os uivos da coisa vindo da floresta. Esse outro fato aconteceu na mesma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Meus pais moraram um bom tempo nessa fazenda e lá, além dos meus pais, moravam minha irmã e minha avó. Minha irmã hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ela tinha 18 e eu 14. Era uma quaresma e passaria um filme de terror à noite na TV. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, minha irmã combinou com o namorado de verem um filme na casa dos avós do namorado da minha irmã. Quando chegou a noite por volta de 21 horas, então eles foram para a casa dos avós do namorado da minha irmã, que não era muito longe de onde estávamos. Antes da minha irmã sair da casa dos nossos pais, minha mãe disse para ela ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem, porque aquele bicho ainda infernizava nossas vidas. Daí o namorado da minha irmã disse que se ele o encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice nele. Depois eles foram ver o filme na casa dos avós do namorado da minha irmã. Assistiram ao filme na volta para casa
o namorado da minha irmã trouxe ela para casa e foi para a casa dele, sendo já meia-noite. Na volta, meu cunhado veio andando por uma estrada onde havia um córrego do lado direito, sendo que em certo ponto da estrada, meu irmão olhou para o córrego e tomou um susto, porque do nada passou um jumento correndo. Depois ele olhou para o lado e viu uma criatura que estava no meio do barro. Nesse momento, meu cunhado se abaixou ao lado da estrada e esperou alguns minutos, ficando ali observando. Após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa largando a foice e o chinelo para trás. Ele correu para nossa casa, que era mais perto que a dele, e quando chegou lá em casa, ele gritava por ajuda, antes mesmo de chegar até a porta, chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. Depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, meus pais perguntaram o que tinha acontecido com ele na noite passada, e meu cunhado disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego e que ela se parecia com um porco muito grande. E tinha a parte de trás mais alta e a parte da frente era bem baixa, mas era bem grande. Minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde ela passava se mexer, mas não viu nada. Até hoje, não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou uma outra criatura, sempre lembrando que era uma quaresma e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Uma boa noite e vão dormir.